sou Jael Bergamaschi Barros, nascido no interior de São Paulo, em Lins, e me tornei paranaense há muitos anos. Cheguei em Curitiba para fazer o vestibular de engenharia na Universidade do Paraná, na qual me formei. Cheguei no dia 21 de agosto de 1952. Fazem anos, né? Faz tempo. E aqui permaneci por quê? Porque me formei aqui, gostava da cidade, gostava dos paranaenses, em especial de uma paranaense que conheci, e deu certo nosso relacionamento, nosso namoro naquela época. Casei-me e até hoje aqui estou mais paranaense do que muita gente, e casado ainda, e muito bem casado. Eu sempre digo para minha mulher que às vezes nós estamos numa reunião, diz, se perguntarem quantos anos de casado você tem, cuidado que você pode levar uma vaia. Porque nós fazemos hoje, este ano, 60 anos de casados. Vivemos tranquilos, felizes, problema corriqueiro como todo casal tem. Tivemos aqui 5 filhos e tenho atualmente 7 netos. Não tenho ainda bisneto, porque as mais velhas, que já estão com 25 anos, estão com preguiça de casar. Mas deverá chegar. Aqui fiz minha vida. Aqui me formei, aqui comecei a trabalhar e aqui fiz a minha vida. Eu estava até contando agora há pouco que hoje estamos um pouco tristes pelo falecimento de um ex-governador com o qual trabalhei muito, foi o Jaime Carné. Ele fez, e da sua reportagem de hoje na Gazeta, diz que ele fez para escoar a produção agrícola do Paraná, que aumentava de ano a ano, 4.000 quilômetros de estradas. E eu tenho um orgulho muito grande de poder dizer que dos 4.000 quilômetros, a minha empresa fez 400 quilômetros de pavimentação. E nós, então, transformamos o Paraná. O Paraná daquela época, para hoje, evoluiu muito, enriqueceu, fazendo seus filhos cada vez mais ricos e mais poderosos nas decisões deste nosso Brasil. E a vida continua. Eu disse que tenho 60 anos de casado porque hoje eu tenho 82 anos. Vou para os 83 agora, no final do ano. E desenvolvi tudo que eu tenho, tudo que eu possuo aqui em Curitiba. Posso dizer que participei de muita coisa da vida paranaense. Quando estudante, eu sempre fui muito esportista e pratiquei muito esporte. E eu jogava basquetebol. E comecei jogando no círculo militar, porque como estudante morava ali do lado e acabei
indo treinar, e o Major Osni, na época, era o técnico do Círculo Militar, me convidou. Lá fui eu jogar basquetebol para o Círculo Militar. Mas passado 2 anos, aí já no segundo, terceiro ano de engenharia, o diretor de esportes do Curitibano me encontrou na rua e disse: Jael, quer jogar pelo Curitibano? Para mim foi um susto, porque eu não pensava em sair do círculo. E fiquei em dúvida. Ele então, me olhando mais seriamente, me disse: eu te ofereço casa e comida. Puxa vida, naquela época não existia profissionalismo no basquetebol, a não ser Ponta Grossa. Mas Curitiba não havia profissionalismo nenhum. Então é lógico que eu aceitei na hora, pois naquela época ganhar casa e comida, ainda mais uma mesadinha do meu pai, não tem dúvida que era uma vida gostosa e só de alegrias, né? Então, na hora, eu digo, perfeitamente, vamos lá. Ele disse, então, pegou o carro, já estava estacionado ali. Naquela época, Curitiba tinha 150 mil habitantes, imagina. Então, o carro dele estava lá na Rua 15, estacionado. Vem cá, entra aí. E me levou na sede campestre do Clube Curitibano, que naquele tempo era sede campestre, hoje é a sede total do Curitibano. Me levou lá, me apresentou o pessoal lá, que o encarregado lá era o seu Simão, um restaurante e tal, e disse, está aqui, você, Simão, mostra o quarto para o Jael e onde é que ele vai ficar. Aí subimos do salão e lá em cima tinha um quartinho, banheiro do lado, uma maravilha. Tinha 3 camas e eu já estava engasgado, né? Caramba, para mim aquilo, eu morava em quartinho de pensão, de casa de quartos aqui em Curitiba. Ganhar um espaço daquele para jogar basquetebol, puxa vida, eu não teve dúvida. Ele falou, que tal? Eu digo, tá tudo bem, perfeito. Ele falou, então, quando é que você muda? Eu falei, amanhã. Tá bom. E ele falou, então amanhã à tarde ou depois de manhã eu passo aqui para você assinar a transferência, né? Na Federação Paranaense. Bom, foi uma coisa maravilhosa, foi algo inesquecível. Para você ter uma ideia, eu fui hexacampeão de basquete pelo Clube Curitibano da cidade de Curitiba. Eu fui o único hexacampeão. Depois, casei-me e parei, né? Porque naquela época eu fazia o CPR. E então, numa pichotada, lá numa aula de educação física, eu e um outro artista não fomos à aula de educação física. E um capitão fez a chamada. E notaram que nós 2 faltamos. E naquele tempo, se fizesse 15 pontos de ausência, era desligado. Mas faltavam 10 dias para a formatura. Já tinha saído a fotografia de todos reunidos, com as espadas, a relação, e eu estava em tudo. Bom, fui desligado do CPOR. Mas Deus sempre soube o que fazer com a minha insigne pessoa. Foi para o meu bem. Porque
diz o regulamento do Exército, né, que quem sai no segundo ano do CPR já entra na tropa como cabo. E eu fui procurar aqui no quartel-general um grande amigo que era, no primeiro ano do CPR, foi meu chefe lá, que era o Major Edson Medeiros. Sujeito fabuloso, ex-febiano, sujeito sensacional, sobre todos os aspectos que se analise. E ele disse, não, vou te ajudar, você vai vir para o QG, meio expediente. Eu falei, puxa vida, e desarranchado. Ora, desarranchado, você sabe, é aqueles que não fazem, que não comem no quartel, não ficam no quartel. Né? Então e quem é desarranchado ganha o correspondente à alimentação como salário. E é bom. Naquele tempo, então, os militares ganhavam bem. Hoje eu não sei como é que está, mas foi uma maravilha. Então eu ganhava casa e comida e mais o desarranchado, que era um bom dinheiro. O que eu fiz? A besteira que todo homem faz quando põe muito dinheiro no bolso. Casei. Casei. Essa foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E antes de formar. E depois me formei, veio os filhos e o trabalho que eu já disse, foi todo ele aqui no Paraná. Dias maravilhosos, juventude maravilhosa, muita produção, estive em muitas obras por todo esse Paraná, estado do Paraná todo, estado de São Paulo, estado de Santa Catarina, estado de Mato Grosso. Em todos esses estados eu trabalhei e deixei obras executadas que até hoje, volta e meia, eu passo por lá e digo, essa estrada aqui foi minha empresa que executou. É um orgulho tão grande para a gente. Puxa vida, eu me sinto realmente um homem que vai deixar o que mostrar. Poderão dizer, quem souber, olha, o Jael andou por aqui. E isto é que faz a vida, né? A vida é isto, a vida é um orgulho das coisas boas que a gente faz na vida. Por isso eu creio que viverei muito bem até o último dia, quando Deus assim o permitir, sendo depois lembrado. Porque, vocês já viram que sou católico, apostólico, pertenço a vários movimentos da minha igreja, já fui de alguns, hoje sou de outros, sou de movimentos inclusive internacionais. E tudo isto foi só para me engrandecer. Mas me engrandecer no sentido bem humilde da palavra. Eu jamais procurei me engrandecer, jamais procurei me mostrar, jamais procurei dizer que eu fiz o que eu faço. Então. Mas fui presidente de várias associações, inclusive ligado a outra parte do meu ramo, que eu já vou explicar, que é o TURF. E eu fui presidente das associações de classe do TURF, da nossa Associação de Criadores do Paraná.
Fui presidente também da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo de Corrida. Várias diretorias do Clube Curitibano. Fui eleito, há uns anos atrás, presidente do Clube Curitibano, por uma deficiência da justiça não assumi. E foi em cada lugar desses por onde eu passei. Eu costumo dizer que eu deixei o meu cantinho um pouquinho mais limpo do que eu encontrei. Quando eu vejo hoje nesse Brasil imenso tanta bandalheira em pessoas que são eleitas para cargo público e metem a mão desvairadamente. O nosso Jockey Club aqui no Paraná, recentemente, entrou uma diretoria que só pensava em roubar. Mas e o bem? E o bem da sociedade a qual você pertence? Esse bem poderá amanhã ou depois ser algo maravilhoso para os seus filhos, para os seus netos. Se o Brasil hoje tivesse um pouquinho mais de honestidade dos seus líderes, dos seus homens políticos, dos seus dirigentes, seria um país fantástico, porque o Brasil é um país fantástico. Mas eu estava dizendo para vocês que eu também fiz parte desse turf maravilhoso no Brasil, desta criação do cavalo. E nós fomos muito bem. O Brasil, uns anos passados, cresceu no turf mundial. Nós éramos olhados com muita simpatia por americanos, ingleses, franceses, que viam que o Brasil estava num progresso notável na parte de criação do PSI, puro sangue inglês. Até poucos anos atrás. Porque, infelizmente, aquilo que eu disse agora há pouco. Entraram pessoas para comandar o turf da pior laia possível, que só queriam o bem próprio e nada para a coletividade. Eu me lembro sempre, quando às vezes eu quero dar algum exemplo, eu digo, você sabe o que o John Kennedy disse? Uma das primeiras coisas que ele falou nos Estados Unidos após assumir a presidência da República. Ele disse, nunca pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você. Diga, responda o que você pode fazer pelo teu país, pelos Estados Unidos. Isso é de arrepiar. Quando aqui nos faltam tantos homens deste quilate que pensam muito em si, mas esquecem e não pensam nada do seu país, da sua pátria. Eu estava contando a vocês que eu então participei dessa evolução, desse turf. E tenho alegria de dizer que ganhei as maiores provas do Brasil e da América do Sul com os meus cavalos crioulos. Eu sou, você ainda lembrou bem, o único no Brasil criador de 3 vitórias no Grande Prêmio Latino-Americano. Ganhar uma já é muito difícil, mas ganhar 2
é quase impossível. Eu ganhei 3. Ganhei a primeira em La Plata, na Argentina, com o cavalo Multibetter. Ganhei no Rio de Janeiro. E ganhei em São Paulo com o Hot Six. Momentos maravilhosos, alegria imensa. E eu, quem me conhece, quem me vê no TUF sabe disso, eu vibro, mas vibro demais. Eu deixo o coração saltar pela boca. Porque é gostoso, porque é delicioso. É para isso que nós criamos. E sempre pensando que dali para frente nós vamos em frente, vamos ganhar mais. Hoje ainda ali, algo maravilhoso que eu prezo muito. Jamais diga para uma criança que o sonho não existe. Nós vivemos de sonho. Eu, com a minha idade, eu sonho muito. Se eu não sonhar mais, acho que é melhor parar de viver. Mas eu continuo sonhando e tentando fazer desses sonhos a maior realidade possível, na maior parte das vezes. Vitórias dos maiores prêmios de todo o Brasil, Grande Prêmio São Paulo, Grande Prêmio Brasil, e o nosso Grande Prêmio Paraná, só ganhei 6 vezes. Sou ex-campeão do Grande Prêmio Paraná. Ora, 2 já é muito difícil. 6 é impossível. Foi um presente realmente que Deus me deu. E esses animais meus, às vezes de minha propriedade, às vezes como minha criação, mas eu os vendia, deram alegria e fizeram a alegria de muita gente no Brasil. Isto é maravilhoso. Isto faz parte do nosso sonho. Hoje, temos poucos animais, mas continuamos firme, turfista até a hora da morte. Porque é um dos meus sonhos realizados e que continuo sonhando alto ainda, pois não ganhei ainda a taça de Dubai, que são 10 milhões de dólares. É um dos meus sonhos. E as amizades que se faz e que fiz neste métier são maravilhosas. Homens fantasticamente maravilhosos. Às vezes a gente ouve, toma conhecimento de alguém que não age corretamente e acha, puxa vida, mas que calhordice esse Brasil. Oh, como esse Brasil? E os homens bons que você conhece? Eu conheço homens fantásticos e que foi uma coisa maravilhosa ter participado conjuntamente com eles desta vida, neste planeta, neste país, nesta cidade. Aí atrás eu disse que eu tinha sido eleito presidente do Clube Curitibano e não tinha assumido. É um engano aí. Fui eleito presidente do Jockey Clube do Paraná. E por problema judicial não assumimos.
Minha criação, por muitos e muitos anos, foi ali na São José dos Pinhais, no município de São José dos Pinhais, do lado da fábrica de carros lá existente. E lá eu construí, lá eu tinha todos os meus animais e construí um centro de treinamento exemplar. Não existia nada igual aqui no sul do Brasil. E onde eu treinava os meus potros com um treinador próprio, meu, que eu tinha contratado em São Paulo. E os animais saíam dali, tudo em caminhões, para correr no dia da corrida. Ou Tarumã, ou São Paulo, ou mesmo Rio de Janeiro. E deu certo, foi um centro de treinamento realmente que funcionou. Para vocês terem uma ideia, as melhores provas do turf no Brasil, no mundo, são nominadas as principais provas, são provas de grupo. Provas de grupo, existem provas de grupo 1, grupo 2 e grupo 3. As outras são provas comuns, mas o importante mesmo são as provas de grupo. Eu ganhei 69 provas de grupo. Isso não é brincadeira, isso não é fácil. E, lógico, ultimamente tenho diminuído, porque cá entre nós, porque os filhos não demonstraram esse amor profundo ao cavalo de corrida. Então, não adianta ficar com uma coisa forçada. Então eu fui diminuindo e hoje tem bem poucos animais, mas estamos firmes, estamos aí. Falei da família, sou casado ainda com Maria de Lourdes Barros. E com ela tivemos 5 filhos. Alba, Vivian, Jaime, Jael e Jardes. Casaram e me deram 7 netos. Tassiana, Jael Neto, Natália, Amanda, Andressa, Gustavo, Rafael. Acho que são todos aí. Hoje tenho, inclusive, a minha neta mais velha, a Tassiana, é veterinária. Trabalha no ramo de veterinária. Mas ainda não me deu um tataraneto, aliás, um bisneto. Mas faz parte da vida, né? Não devemos nos apressar para as coisas que devem vir naturalmente. Eu sempre digo, sou metade italiano e metade português, porque o Bergamaschi é da Itália, e o Barros é de Portugal. E meu avô materno era italiano, vindo da Itália, e meu avô paterno, português, vindo de Portugal. Então é uma mistura aí que, na minha opinião, deu certo. Mas os filhos todos são brasileiros, com muito orgulho, paranaenses.
E esperamos que os descendentes também tenham muita história para contar, porque se eles se basearem no pai, no avô, bisavô, eu vivo com os meus sonhos ainda de pendurados da minha algibeira.